em Gênesis capítulo 6, de 1 a 10. Gênesis 6, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias são 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, às quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal e os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos orar. Pai bendito, Pai amado, estamos diante desse texto que mostra a dimensão da corrupção da humanidade, do coração caído. Ó Deus, instrua-nos nesta manhã, à luz desse texto, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que nós possamos ser diferentes do mundo caído. Que nós sejamos, de fato, luz e sal para essa terra. Faz isso, ó Senhor. Usa o Teu Santo Espírito para falar a nós nessa manhã, pela bondade, graça e misericórdia da Tua parte. Nós oramos, Senhor, confiados na mediação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Chamei esse sermão de O Fundo do Poço, se eu não me engano. A humanidade no fundo do poço. E fundo do poço é uma expressão conhecida. Imagino que para todos aqui. No fundo do poço é uma metáfora para situações em que uma pessoa não consegue ver uma solução. Ela está cercada de problemas e não acha resposta para isso. Outra expressão similar é buraco sem fundo, não é? Nunca chega esse ponto da solução. Nós podemos entender também que o contrário disso é ter um chão, é ter um lugar seguro, e é o que nos anima e que nós esperamos isso. E no relato de hoje, meus irmãos, nós veremos que a humanidade, naquele ponto da história, chegou no fundo do poço. Nós vamos entender esse texto em 3 partes: o avanço da degradação moral, o pecado plenamente desenvolvido e Noé, um tipo de Cristo. Essa porção da palavra de Deus, esses apenas 10 versículos, tem muita discussão até hoje em algumas palavras e algumas expressões. Eu passarei por todas elas, porém objetivando que nós identifiquemos o sentido final do texto. E eu vou explicar uma a uma. E eu peço, como sempre, que ouça a exposição da palavra de Deus com temor, com atenção e orando ao Senhor. Em primeiro lugar,
o avanço da degradação moral, versículos 1 a 4. A multiplicação da humanidade, que era um projeto de Deus estabelecido no Éden, crescer e multiplicar-vos, continuava acontecendo. O texto diz isso. Porém, devido à queda, a propagação do mal e do pecado seguia de vento em popa. Ou seja, a nítida distorção do projeto de Deus. A glória de Deus era para ser conhecida e agora a desgraça, a ausência da graça de Deus está sendo vista em todos os cantos do mundo. E aí nós temos no versículo 2... a primeira passagem difícil. O texto diz que os filhos de Deus e as filhas dos homens se multiplicaram, cruzaram entre si. Nós temos aqui, meus irmãos, sobre essa expressão, sobre os filhos de Deus, 3 linhas na teologia que tratam disso, ou pelo menos as 3 maiores, e nós vamos ver anjos, dinastia de tiranos e a linhagem de Sete. Em primeiro lugar, existe uma corrente em que diz que os anjos são os filhos dos homens e eles então coabitaram com as mulheres, e houve então uma relação direta entre anjos e mulheres. Essa linha, meus irmãos, ela tem origem na literatura rabínica anterior a Cristo. Ela seguiu com alguns pais da igreja primitiva e ela tem sido inclusive retomada nos dias de hoje por estudiosos respeitados. Nós temos excelentes teólogos que se debruçam sobre esse texto e entendem que aqui foi anjo mesmo, foi anjo com mulher. Ela, inclusive, foi referenciada no passado, na sua origem, a partir de passagens do livro apócrifo de Enoque. Então, veja, a origem dela já é um pouco contraditória, porque uma das suas bases é um livro apócrifo. Alguns entendem também que um texto lá em Judas e que de 2 Pedro fala desse exato assunto, mas ali nos parece que aqueles autores estão falando, sim, da queda dos anjos, mas não afirmando sobre esse texto. Eu particularmente vejo uma dificuldade nessa linha, porque veja, o juízo de Deus que vai ser manifestado em seguida, ou anunciado em seguida, ele será contra a humanidade. O Senhor não está falando contra anjos. Uma outra opção é que os anjos bons não fariam isso, e os anjos ruins não seriam chamados de filhos de Deus. E o meu principal ponto de vista é que o Senhor Jesus disse que as pessoas na ressurreição não se casem nem se dão em matrimônio, porque elas são como os anjos no céu. Ou seja, os anjos não teriam esse tipo de relação. Mas esses estudiosos seguem com essa ideia. Uma segunda linha é a linhagem dos tiranos, que não é muito aceita, mas ela é uma antiga interpretação judaica, onde os filhos de Deus, na verdade, foram nobres, aristocratas, príncipes, que se casaram com jovens fora da sua posição social. Elas eram plebeias, não é? E assim eles tomavam grande número de mulheres e começaram a expandir a poligamia, e talvez seja aqui a origem dos haréns, não é? Um homem com inúmeras mulheres. E uma outra linha, a terceira linha, que é a majoritária entre os cristãos, ela vem desde o 3º século mais firmemente, foi validada, por exemplo, por Lutero e Calvino, e até hoje inúmeros teólogos reformados assim também entendem, onde os filhos de Deus seriam a linhagem de Sete. Nós vimos isso no domingo passado, no sermão de domingo passado, onde o mundo seguiu por 2 linhagens, não é? Uma pia e outra ímpia, não é? Uma que cria em Deus e outra de descrédulos, de incrédulos e descrentes.
sendo que os filhos de Deus seriam a linhagem de Sete e os filhos das mulheres seriam da linhagem de Caim. Como eu disse, essa então é a ideia majoritária, e a ideia aqui então é que tiveram casamentos entre as descendentes das duas grandes famílias, a Sete a linhagem piedosa e Caim a linhagem maligna. Mas o texto diz que eles tomaram para si mulheres formosas, que mais lhe agradaram. Aqui nós temos já a primeira percepção da ira de Deus, de casamento interraciais, ou também chamados de casamentos mistos, ou ainda, como Paulo vai definir muito bem, como jugo desigual, aqueles que se relacionam com o que Deus não permitiu. Crentes se relacionando com incrédulos, não é? E formando assim famílias. Esses então que não viviam segundo o Senhor, segundo o critério das Escrituras, agora adotam um critério apenas de formosura e beleza, e formam então essa união que agravava cada dia mais a situação. E nós vemos aqui que esses homens e mulheres, é claro, buscavam a satisfação dos seus desejos, as suas vontades caídas, e assim se distanciavam cada vez mais do propósito de Deus. E essa prática então contribuiu para a promoção da apostasia, do distanciamento de Deus, que é um resultado óbvio. É uma crença inútil até os nossos dias de hoje, onde pessoas acreditam que se relacionando com não crentes vão influenciar os crentes e acabam se desviando da fé. E a expansão então do mal, da violência e da poligamia estava acontecendo em larga escala, e como eu disse, provavelmente já estavam surgindo os haréns. E aí então o Senhor diz que o seu espírito não agirá mais sobre o homem, pois este é carnal. Aqui também uma segunda passagem de diversa interpretação, como se Deus estivesse desistido dos seus planos, e aí ele diz então dessa expressão de 120 anos. A ideia, meus irmãos, é que a pregação antes do dilúvio se deparava com corações cada dia mais endurecidos. O Senhor, nós sabemos, é quem dá a vida e quem tira. Quem dá o sopro da vida é o Senhor, e quem tira também é o Senhor. O que o Senhor está aqui dizendo, Ele está prenunciando a morte como pena por essa situação. O Senhor falou: vou tirar meu espírito, e isso vai acontecer com esses que vivem pela carne. A noção aqui dos 120 anos, para alguns, são dias de vida que o Senhor estaria aqui limitando a vida do ser humano a 120 dias, ou uma outra linha que é mais aceita, que esse tempo aqui seria o tempo do anúncio da justiça de Deus, entre o anúncio do dilúvio e o dilúvio propriamente dito. Isso passaria ali 120 anos. Esse foi o período da proclamação da justiça por Noé. Foi o tempo do arrependimento, como dizem alguns teólogos. E nós acreditamos que isso seja mais factível, porque veja, depois disso, os patriarcas viveram mais de 120 anos. Né? Então é muito mais provável que seja 120 anos de anúncio da justiça de Deus, da ira de Deus. Abraão viveu mais, Isaac e Jacó viveram mais do que isso. Ora, naquele tempo então, diz o texto que haviam gigantes na terra, e que também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, a filha das mulheres, essas deram filhos, e esses foram valentes varões de renome na antiguidade. E essa é a terceira passagem difícil. Eu fico pensando em 4 versículos, nós temos grandes discussões teológicas. Gigante aqui, a palavra no hebraico é Nefilim,
E ela aparece depois somente em Números 13, em um outro contexto que não tem uma relação direta com isso aqui. E aí também temos 3 linhas, por conta das 3 primeiras. Nós temos a teoria genética, ou seja, por conta do resultado do cruzamento de anjos com mulheres, surgem aí semideuses ou semi-celestiais, por exemplo, e logo esses teriam estrutura física de força, não é? Temos também uma teoria política, podemos dizer assim, que na verdade o cruzamento disso deram homens poderosos, príncipes, governantes poderosos, porém que foram iníquos, que promoveram o mal. Mas também há uma outra teoria, que é a mais aceita, que é uma teoria, podemos dizer, étnica, cujo o resultado dos casamentos mistos, em julgo desigual, entre a linhagem de Sete e Caim, promoveu pessoas que eram distantes de Deus e que agiam, sim, com perversidade, promovendo o mal. Eu sigo com as interpretações mais simples, porque elas não dependem de tantas variáveis para se concluir. Mas o fato, meus irmãos, é indiscutível, é que naquele momento da história, homens, sejam fortes fisicamente ou sejam extremamente maldosos, eles estavam contribuindo para o avanço do mal. Diferente do projeto de Gênesis, onde um homem deveria ser o cuidador da criação, o gestor da criação, associado à sua esposa auxiliar idônea. Então nós vemos aqui o completo distanciamento do projeto de Deus. A humanidade estava então entregue a si mesma, crendo que detinha o controle de tudo, vivendo como se realmente fossem deuses. A ideia geral, então, é que nem homens fortes, poderosos, valentes, nem pseudo-divindades são páreos para o Deus Criador. E isso é a razão do juízo de Deus logo em seguida. Em segundo lugar, nós vemos que o pecado foi longe, ele estava plenamente desenvolvido. Nós temos uma outra sequência aqui também que tem gerado discussões na teologia sobre a sua interpretação. Porém, é mais fácil nós entendermos esse texto quando nós observamos o contexto geral desse bloco, onde nós temos 3 ideias que apontam para Deus. Diz o texto que Deus viu, que Deus se arrependeu e que pesou o coração. Essas 3 ideias estão associadas. Veja, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O oposto daqui está novamente em Gênesis. Em Gênesis diz o texto que viu Deus que tudo era muito bom. Agora Deus está vendo que tudo está uma tristeza absurda. A maldade se multiplicou, se espalhou por toda a terra e o coração humano então seguia continuamente atendendo todo o mau desígnio. Um relato aqui, meus irmãos, da gravíssima e lamentável condição da humanidade, o fundo do poço que ela havia chegado. Coração, nós sabemos que na linguagem bíblica ele se refere à sede do pensamento, do sentimento, da vontade e da moralidade. Ou seja, a maldade alcançou o homem por completo. É isso que o Senhor está dizendo. Literalmente a humanidade chegou no fundo do poço. A maldade era tamanha que já não havia saída para a humanidade. Então, versículo 6 vai dizer que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. É sabido, meus irmãos, pelas Escrituras, que Deus não pode mudar. Números 23, 19, 1 Samuel 15, 29, Oséias 13, 14, Malaquias 3, 6, Tiago 1, 17 e outros textos diz que Deus é imutável em seu ser. Então, do que se trata esse versículo? Deus se arrepende ou não? E nós temos 2 conceitos importantes na interpretação bíblica que eu trago para nós. Em primeiro lugar, existe uma palavra na teologia que é antropomorfismos.
é a atribuição da semelhança física dos homens a Deus. Veja, a Bíblia diz que as mãos de Deus fizeram tais coisas, os olhos de Deus viram tais coisas, o braço de Deus pesou sobre tais coisas, mas nós sabemos que Deus não tem isso. Deus Pai, Deus Espírito, por exemplo, e Cristo somente na sua humanidade. E como a gente aceita isso? São expressões que nos ajudam a entender para nós mesmos a vontade de Deus. E existe uma outra palavra que é antropopatismo, que é a atribuição de sentimentos e afetos humanos a Deus. Veja, a descrição se utilizando da ideia de sentimentos humanos. Mas as ações de Deus mudam o curso da história humana, conforme Ele já havia decretado. Então agora Deus vai falar com uma linguagem que a humanidade possa entender. E diz o texto que o Senhor se arrependeu. É claro que nós temos uma noção de arrependimento a partir de erros cometidos, ou seja, eu erro e aí eu me arrependo. Mas Deus é onisciente e Ele não muda. É claro que Deus não está falando que Ele, que pena, fiz errado, agora vou voltar atrás. Não, não é isso. Deus sabe do avanço do mal e sabe muito bem dos seus decretos. E Ele, por decreto, ia conter esse mal. Para tal, Ele ia mudar radicalmente o curso da história. Então, olhando de baixo para cima, parece que Deus está mudando mesmo de opinião, porque afinal de contas, Ele está mudando de ideia. Mas de cima para baixo é Deus mostrando a sua soberania na direção e na intervenção do rumo da história. Deus está falando, eu não perdi o controle, eu sei o que está acontecendo e eu vou mudar isso. Só que isso vem uma outra expressão e diz que pesou no coração. Meus irmãos, Deus sofre por causa do homem? Seria isso? Nós vemos também uma expressão dessa noção da tristeza de Deus, uma aparente tristeza de Deus, no Novo Testamento, quando se diz, Paulo falando aos Efésios, ele diz explicitamente, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Deus se entristece ou não? É claro, meus irmãos, que isso está tentando nos dizer, e nós não conseguimos alcançar a extensão da aversão de Deus ao pecado. Nós não conseguimos entender como um Deus totalmente santo olha para o pecado. E é isso a noção desse texto. Um exemplo, talvez, que eu li aqui, que me ajudou a entender isso melhor e que eu compartilho com os irmãos, é o exemplo do nascimento de um filho. Nós sabemos, os pais, porque nós sabemos a nossa história, que os nossos filhos vão nos entristecer, é ou não é? Ou você tinha ilusão quando o seu filho nasceu que ele ia ser perfeitinho? Nós sabemos disso. Mas você, por acaso, deixou de ter filhos ou de pensar em ter filhos porque tinha certeza que os seus filhos o entristeceriam? Claro que não. Então veja, Deus está no controle de tua ação, Ele sabe o que vai acontecer, mas é claro que isso está confrontando a santidade de Deus. E todas essas descrições com a linguagem humana demonstram simplesmente a gravidade da situação e do distanciamento dos propósitos de Deus e da sua santidade. E diz o texto, então, que o Senhor disse o Senhor, farei desaparecer da terra o homem que criei. E ele diz que o homem e toda a criação, porque ele se arrepende de os haver feito. Deus havia dito no Éden que os pecadores morreriam, ou não disse? Mas Deus, na sua infinita graça, dá tempo para a graça dele ser reconhecida pela humanidade. O mundo já se havia afundado plenamente. Deus simplesmente tinha o direito de realmente destruir tudo, e se quisesse fazer tudo de novo, nem isso ele precisaria fazer. Mas não é Deus que muda. O propósito de Deus é mudar o nosso coração em relação a Ele mesmo. E esse versículo está apontando explicitamente para o juízo de Deus que viria sobre a humanidade e a natureza. E a pena aqui de Deus é a pena capital. Deus vai matar e vai exterminar tudo sobre a face da terra. Todos os animais e todos animais que voam, animais que andam, e
destruir a humanidade e a própria natureza em si. Talvez você pense assim: nossa, tadinha dos bichinhos, tão fofinhos, por que eles vão morrer? Meus irmãos, não se esqueçam que no Éden o Senhor falou: a humanidade vai gerir toda a criação. Estava debaixo de Adão toda a responsabilidade sobre toda a criação. E quando Adão peca, ele arrasta consigo toda a criação. Então Deus não está fazendo nada diferente do que ele falou. Eu vou simplesmente cumprir o que eu disse. E o juízo de Deus sobre a primeira fase, então, podemos dizer, do universo, é um paradigma profético da segunda vinda do juízo sobre o mundo. Ou seja, depois do dilúvio até o fim dos tempos, isso está sendo anunciado antes do dilúvio. Pedro vai falar isso na sua segunda carta. O Senhor Jesus, em Mateus, em Lucas, ele vai usar esse mesmo momento da história como prenúncio da vinda do Filho do Homem. Ou seja, Cristo está dizendo: assim como aconteceu lá, a humanidade vai afundar e o Filho do Homem virá para exercer o seu juízo. Porém, não vai ser mais com água. A humanidade chegou então, meus irmãos, no fundo do poço. A devassidão, a violência, outros aspectos do mal tomaram conta do mundo, e Deus, sendo santo e justo, não permite a continuidade eterna na terra. O pecado é condenado por Deus e os pecadores pagarão com a vida por isso, conforme foi anunciado no Éden. Ponto. Em terceiro lugar, se para aqui, né, meus irmãos? Se o sermão para aqui, se o texto bíblico para aqui, eu tenho alguma dúvida se alguns não atentariam contra a própria vida, porque esse texto está mostrando uma situação muito difícil. Toda a humanidade peca, Paulo vai falar isso. Toda a humanidade tem um coração desviado, e toda a humanidade tem naturalmente e por direito o destino do inferno. Se parássemos aqui, seria uma tristeza. Porém, versículo 8 começa com essa palavra: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Esse simples porém, meus irmãos, vai mostrar que daí para frente vem uma grande reviravolta. Glória a Deus por isso. E aí nós temos a expressão, a explicação, o anúncio de Noé. Noé acha graça diante do Senhor. Graça não é achou, não riu diante do Senhor, não é essa a palavra aqui, é óbvio. Graça aqui é o favor de Deus. O favor de Deus alcançou o Noé por pura misericórdia. O propósito redentivo de Deus ia acontecer de qualquer forma. A promessa da semente da mulher continua valendo. Deus não mudou, Deus não muda. E aí o Senhor então diz que havia um homem que era justo e íntegro. É claro que o Senhor não registrou aqui a perfeição de um homem, porque isso só acontece em Cristo. Mas essas duas palavras apontam para alguém temente a Deus, que vivia segundo a vontade de Deus. E segundo Pedro 2,5 vai dizer que Noé foi então o pregador da justiça por 120 anos. Por esse tempo todo. Veja, esse homem foi objeto de Deus no projeto de Deus, e diz esse texto que Noé andava com Deus. Meus irmãos, essa é a melhor qualificação que qualquer pessoa possa ter ou deseja ter. Se você quiser ser alguma coisa, ser reconhecido por alguma coisa, ser lembrado por alguma coisa, você deveria querer que na sua lápide tivesse escrito: fulano de tal, eu andava com Deus. É a melhor qualificação. E só outra pessoa teve isso, meus irmãos. Justamente o bisavô de Noé, Enoque. O texto anterior diz que Enoque andou com Deus. E aí o texto mostra que Davi teve descendentes, Sem, Cã e Jafé. O que 3 filhos, meus irmãos, estão dizendo para nós? Os nomes de 3 filhos. É simplesmente o Senhor demonstrando mais uma vez que os seus planos seguem inalterados. A semente da mulher vai continuar existindo porque Deus quer. E aí a gente entende isso mais claramente quando nós olhamos para o que a palavra Noé significa. Noé significa descanso.
Lembra do anúncio do pai de Noé? Meu filho vai ser esse conforto. Em meio a um relato, meus irmãos, de profunda miséria que se encontrava a humanidade, Deus promete descanso para os seus. E nós concluímos então, meus irmãos, entendendo que Gênesis 6, de 1 a 10, é um prenúncio do juízo final. Nós observamos nitidamente, depois do dilúvio, que a humanidade segue afundando em pecado. A humanidade segue se desviando cada dia mais para mais longe da presença de Deus. A humanidade segue se aproximando do fundo do poço. O Senhor Jesus declarou isso. Só que Ele disse que isso não vai permanecer para sempre. Antes mesmo de que a situação fique totalmente insustentável, o Senhor virá. Essa é a promessa do Senhor. A diferença, como eu disse há pouco, é que o juízo de Deus, o segundo juízo de Deus, extensivo a toda a humanidade, não será mais pela água, mas pelo fogo. Noé foi um tipo de Cristo, meus irmãos. Nós temos que ler a Bíblia sempre procurando Cristo. Noé foi alguém cuja história pessoal apontava diretamente para a obra de Jesus. No dilúvio, a justiça de Deus vai se manifestar pelas águas arrasadoras. Porém, a redenção da humanidade, naquele momento, veio por meio de Noé. No dia final, a humanidade será definitivamente julgada e Jesus será visto por toda a humanidade, de toda a história da terra, de todo o tempo, como o verdadeiro Noé, o verdadeiro descanso para a alma. A nós, então, meus irmãos, devemos observar esse texto e seguir o exemplo de Noé, porque Noé espelha Cristo. É claro que nós não queremos ser Noés nessa terra, mas nós queremos ser cristãos, e Noé espelha isso. E nós podemos olhar para os exemplos bíblicos e devemos nos inspirar nesses homens e mulheres. Nós, então, devemos querer algumas coisas. Em primeiro lugar, que nós sejamos vistos como aqueles que são encontrados pelo favor de Deus. Você é algo assim? Você é alguém que pode dizer que conta com a graça de Deus? Se você é um discípulo de Cristo, sim, você pode dizer isso, porque você foi alcançado pela graça de Deus, você não buscou o Senhor. Em segundo lugar, que o nosso testemunho seja de justiça e integridade. Paulo vai falar lá a Timóteo e a Tito, quando fala dos oficiais, ele diz que temos que ser irrepreensíveis, de tal sorte que nós podemos ser contados entre aqueles que andavam com Deus, e assim a glória de Deus vai ser percebida. Você pode ser contado com alguém como que anda com Deus? Os de fora olham para você e dizem: esse homem, essa mulher anda com Deus? E em terceiro lugar, meus irmãos, que nós sejamos os anunciadores da justiça e da graça de Deus. Nós temos que anunciar, meus irmãos, devemos anunciar que o juízo de Deus se aproxima. 120 anos, talvez pareça longo, não é? Mas passou. Noé, eu fiquei pensando nisso, Noé anunciando: Deus vai pesar a mão, Deus vai pesar a mão, arrependa-se, blá blá blá. 120 anos Noé pregando isso, e ninguém se arrepende. Mas ele tinha que fazer isso, e nós temos que fazer isso também, porque deixa eu te dizer, não interessa que passaram mais de 4, 5 mil anos, o Senhor está voltando, e nós temos que anunciar isso. O dia final, meus irmãos, chegará. O relógio está contando, o tic-tac está acontecendo, e a prova disso é que o mundo continua deteriorando. O mundo continua afundando. Assista um jornal qualquer, leia um site qualquer de notícias na internet, você vai perceber nitidamente. Porém, não é só isso que nós devemos anunciar. Nós também devemos anunciar o verdadeiro descanso da alma, que só existe em Jesus.
A notícia da justiça, ela é terrível, ela é assustadora, mas deve ser dada. Porém, a graça deve ser anunciada junto, em seguida, à notícia do juízo. Todos nós devemos anunciar o juízo de Deus, mas nós também devemos anunciar que o descanso da alma está em Cristo Jesus e tão somente nele. E aquele que nele crê não perecerá no dia do juízo. Que o Senhor nos faça assim, verdadeiras testemunhas de Cristo neste mundo caído. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós suplicamos que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração, que o Senhor nos dê olhos que percebem a realidade caída. Ó Deus, muitas vezes nossos olhos se equivocam ao perceber o mal. Muitas vezes nossos corações enganosos acreditam no mal. Muitas vezes nós acreditamos nas mentiras de Satanás, que troca o mal pelo bem e o bem pelo mal. Muitas vezes nós temos seguido, amoldados pelo mundo caído, o que deveríamos ser o contrário. Mas, ó Senhor, temos a alegria nessa manhã de termos a notícia da graça e da misericórdia do Senhor por meio daquele que nos promove descanso para a alma, Jesus Cristo o Senhor. Ó Pai, que o nosso coração esteja firmado tão somente em Cristo, e que o nosso anúncio seja verdadeiro, e que a nossa vida seja irrepreensível neste mundo caído. Dá, ó Deus, que nós não nos contentemos com o padrão deste mundo. Dá-nos, ó Deus, um coração que busca o padrão da excelência na vida neste mundo caído. Dá, ó Deus, que o nosso desejo seja pela glória de Cristo manifesta pelas nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, sede da Tua santa palavra. Dá-nos, ó Deus, que sejamos enchidos pelo Teu Santo Espírito. Faz isso em nosso meio, ó Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos